Contexto Geral entrevista o pároco do Santuário de Fátima, em Fortaleza, Padre Ivan de Souza. Eu nasci na cidade de Barbalha, no dia 19 de março de 1956. E morei todo o tempo no Crato. Em 1978, eu vim para Fortaleza para estudar a filosofia e a teologia no seminário, porque já havia todo um sinal de vocação, todo um sinal e um desejo de ser padre. Passei 6 anos aqui e em 83, no dia 10 de julho de 1983, eu fui ordenado padre pelo bispo da Diocese do Crato, que no momento era Dom Vicente de Paulo Araújo Matos. Então, aí se deu a ordenação e fiquei trabalhando na Diocese do Crato até 89. Em 90, eu vim trabalhar em Fortaleza, aqui no seminário regional, que hoje é Seminário São José, seminário arquidiocesano, ali na Alberto Craveiro, perto do céu. Trabalhei lá, depois fui trabalhar também no bairro Tancredo Neves, Paróquia da Glória, como vigário paroquial. Depois fui trabalhar no Conjunto Ceará, Henrique Jorge, e atualmente eu estou no Santuário de Fátima. E também eu sou coordenador de pastoral da Arquidiocese de Fortaleza. É aquele que faz uma articulação das pastorais, dos movimentos, dos grupos, não é? E já tenho hoje 31 anos de padre, vou completar 32. E estou feliz, estou bem. Se nascesse de novo, queria ser padre de novo. A minha vocação, ela nasceu realmente num ambiente muito religioso, que era a cidade de Barbalha. A cidade de Barbalha sempre teve assim, uma presença religiosa muito forte, tanto dos padres salvatorianos, como também das irmãs beneditinas. E Barbalha era tão religiosa que na entrada da cidade, na década de 60, tinha uma frase muito grande logo no muro assim da entrada da cidade. Atenção, senhores protestantes, a Barbalha de Santo Antônio já está evangelizada, passem à frente. Era uma forma até agressiva, né? Mas para dizer que havia essa religiosidade. E eu nasci nessa religiosidade, a gente estava muito próximo. Então foi algo que foi nascendo assim e que eu fui também trabalhando, porque a minha família mesmo, pai, mãe, família assim, não era tão de igreja, não eram tão ligados. Mas indo para o Crato, nós fomos morar no bairro do Seminário. Então tinha toda uma influência também de fé, de pessoas de igreja, de vocações. E a partir daí eu fui cultivando todo esse desejo de uma vocação mesmo sacerdotal. Mas havia também um desejo de trabalhar na área de saúde. Eu penso que se não fosse padre, eu seria médico, porque eu gosto muito dessa área de saúde. Então trabalhei também no Hospital de Doente Mental, na cidade do Crato, que era a Casa de Saúde Santa Teresa, mas sempre alimentando aquele desejo de ser padre. Então, quando eu concluí o 2º grau, né, hoje o 9º ano, então eu fui para o seminário, e aí foi uma vocação realmente que nasceu desse desejo, dessa vontade. Então, muito importante quando a gente toma essa decisão, que não é forçado pelo pai, ou pela mãe, ou pela família, ou por outras pessoas, mas que é um desejo que está lá dentro da gente e que a gente precisa trabalhar e cultivar para a gente poder também ser pessoa realizada, ser uma pessoa que vive e tem alegria de viver o sacerdócio. Hoje nós sabemos que há um grande desafio. Por quê? Porque no passado o seminário era cheio, mas ficavam poucas pessoas. Hoje tem bem menos o número de pessoas, de vocações, mas acontecem mais ordenações. É interessante o processo. No passado tinha muita gente no seminário, mas no final ficavam poucos. Porque iam para estudar, porque o pai queria e porque o seminário era uma casa de formação muito boa. E realmente a gente sabe disso, que o seminário deixa uma marca profunda, não só de vida comunitária, mas sobretudo intelectual. Bom, a partir de hoje nós temos essa graça de que vão poucos, mas se ordenam mais do que no passado.
Agora, há um desafio para nós, porque a minha família, por exemplo, eu sou de uma família de 14 irmãos. É gente demais, né? Os meus irmãos não querem mais ter mais do que 2, 3 filhos. E depois, acho que vai ser um filho só, né, os que virão depois. Então, isso quer dizer que as vocações também vão diminuir. Então, para nós, a gente já olha lá na frente como vai ser essa realidade de futuro. E aí a gente já trabalha e já quer desejar esse trabalho vocacional, e é para que essas vocações não faltem, porque a igreja precisa, a sociedade precisa, e como cristãos é a vocação da gente, né? A missão de evangelizar. E se tem essa atitude mais radical de servir ao Senhor, de ser padre, religioso, né? Então isso vai ser muito mais exigente daqui a alguns anos. Quando falamos de juventude, a gente sabe que o maior desafio para a família é levar o jovem à igreja, é levar o jovem à vida religiosa, é levar a uma vida de comunidades. Então, a gente sabe que hoje os desafios são grandes. Ora, a Jornada Mundial da Juventude nos ensinou que é preciso trabalhar com a juventude para que haja vocações e jovens na igreja, porque o tempo vai passando, e se a gente não faz esse trabalho, a tendência realmente é que fique uma igreja de pessoas de muito mais idade. Até porque a nossa sociedade também hoje já tem gente de muito mais idade, uma sociedade que tem hoje, a gente já conta que a juventude está diminuindo e o número de pessoas com mais idade vai aumentando. Então, essa questão chama a nossa atenção de que a juventude precisa também ser trabalhada. Por outro lado, a juventude não é tão fácil de levá-la à igreja, mas ela tem uma facilidade de se comunicar, ela tem uma facilidade de trabalhar com as redes sociais, as novas mídias, né? Então, hoje, os jovens sabem outra, tem um domínio. O que eu não tenho domínio, meu sobrinho diz: tio, tu está muito atrasado, tio, tem que trabalhar, tem que avançar nessa questão das redes sociais, das novas mídias. E é interessante que a gente também entre nessa. Agora, que há um desafio também. Muitas vezes os jovens ficam tão ligados que perdem aí o contato com a família, que perdem o contato com os amigos. Às vezes a gente fica assim, olhando, tem um casal de namorado e um está lá com o seu aparelhinho e o outro com o outro. Em vez de estar aproveitando para namorar, para conversar, para dialogar, está ali naquele, né? A gente só vê ali a digital deles trabalhando e parece que eles não vivem esse momento. Então, é uma coisa muito boa, né, para a juventude, mas ao mesmo tempo precisa a gente se policiar para a gente não ficar dependente. Até nós mesmos, porque quando a gente começa, né, entrar aí no WhatsApp, né, o Facebook, a gente fica viciado e fica dependente disso. Então a gente também precisa se policiar para que a convivência, as relações de família, de vida, de pessoa, a gente não perca e que a gente possa trabalhar, porque nós não podemos mais voltar, a gente não pode viver mais sem essa técnica, sem essas redes sociais, sem essas novas mídias, mas é preciso que a gente também procure humanizá-las. A sociedade hoje valoriza tudo que é jovem, tudo que tem aí a sociedade oferece para a juventude. E às vezes para nós, sobretudo, às vezes eu fico assim pensando, olha, o que é que está acontecendo? Até para a gente comprar uma roupa, uma calça é difícil, porque tem para o jovem, mas não tem para a gente já de uma meia-idade, por exemplo, né? E cada vez mais vai ficando sofisticado, não só as marcas, todas essas ofertas. E a juventude gosta disso também. E tem que ter esse cuidado com o consumo. Porque se eu tinha hoje um celular X, amanhã eu quero um celular Y, porque vai crescendo isso, vai crescendo na minha vida.
E se chegar uma hora que eu não der um baixa nisso, que eu der um freio, eu posso também entrar por outro caminho. E aí, quando a gente não encontra mais sentido nessas coisas, porque extrapola tudo, a moda, né, os aparelhos novos que aparecem, o que está na onda, o que está na vez. Então, tudo isso, aí ele pode tomar outro caminho, porque ele perdeu o sentido da vida. Hoje é muito fácil a gente perder o sentido da vida. Na igreja a gente pergunta assim, a gente não pergunta a casa que tem uma pessoa que sofre depressão. A gente pergunta onde não teve depressão. Por quê? É muito fácil perder o sentido da vida, é muito fácil entrar por outro caminho, por outra estrada, que às vezes não é aquela estrada boa. Às vezes é a estrada da dependência, da droga, às vezes é da bebida, é do álcool, não é? E de tantos outros vícios que não constroem, mas que destrói a própria juventude. E que nós temos uma responsabilidade muito grande de ajudá-los nesse sentido de olha para frente, de caminhar, de saber que isso aqui é algo passageiro, que isso não faz bem, que isso aqui não leva a nada e que o importante é ele descobrir o sentido da vida dele, que ele é um valor, que ele tem valor e que ele pode construir uma família melhor e que ele pode ser mais feliz. É muito fácil hoje encontrar jovens com depressão. E isso para nós é muito ruim, é muito triste, porque ele está no momento de encontrar todo o sentido da vida. A gente imagina a juventude que tem agora, que passa por uma depressão, quando ele tiver 50, 60 anos, como é que vai ser? Então o desafio será bem maior. Então é uma questão que não só um desafio, mas que nos interpela a todo momento, porque às vezes ele quer extravasar tudo com a moda, com um tênis novo, com um aparelho celular, sei lá, tantas outras coisas. E quando ele perde o sentido, então ele vai e busca outros caminhos. E a droga não resolve, pelo contrário, destrói a vida dele. E aí precisa voltar e fazer o caminho, e essa volta é muito doída, não é? Muito doída. Mas é preciso que a gente também aprenda a trabalhar e dizer, olha, uma sociedade nova, uma sociedade melhor é possível. Essa juventude está dentro de uma família. E uma família hoje, que nós sabemos, que vai tomando novas características, outras características. Porque no passado a gente compreendia bem o pai, a mãe e os filhos. E ai de nós se a gente não fosse para a mesa juntos, se a gente não saísse juntos, para a igreja juntos, e muito assim, uma família que buscava muito a união, em pequenas coisas, mas que eram tão importantes. A família de hoje é uma família em que é desafiadora, no sentido de que todo mundo tem que trabalhar. E o pai trabalha o dia todo e a mãe também. E os filhos, né, às vezes ficam no colégio, na escola, né, no ensino integral, etc. E que não é tão fácil, que não é tão bom, por quê? Porque não tem um acompanhamento. Por outro lado, os pais precisam trabalhar, porque hoje é para sustentar a família, tantos desafios que ele tem, ele não consegue dar um bom estudo, né? Ele não consegue um lazer bom, ele não consegue acompanhá-lo e até de ajudá-lo. Então precisa realmente trabalhar. Agora, essa família que vai encontrando essas outras características, ela precisa encontrar saída, porque cada dia cresce mais a nossa reflexão e a nossa atenção com um novo formato de família. Aqui a gente tem muitos exemplos, mães que são pai e mãe, eu até chamo de pai, porque são pai e mãe, né? Que assumem a família, como tem pais também, não é? E hoje os casais também, né, que podem adotar os filhos. Também quando hoje o direito de adotar um filho, quando pessoas do mesmo sexo que também assumem também, né, adotar um filho. Então são novas famílias, novos retratos, novos quadros, em que a gente tem que respeitar, em que a gente tem que escutar e que a gente tem que ajudar. É ajudar para que a gente possa encontrar
as verdadeiras saídas e saídas saudáveis, porque às vezes há tanto trauma em determinadas posições, em determinadas formas de ver a família, de não respeitar, que em vez de a gente ajudar a melhorar, parece que a gente faz a estragar. Então, é nesse sentido que a gente vê hoje a família. É importante, né? A gente tem uma certa saudade da família passada, porque era tudo muito certinho, era tudo muito arrumadinho, não é todo mundo. Mas a gente tem um desafio. Nós queremos viver a família agora. Como é que nós vamos fazer dessa família agora feliz? Como é que nós vamos fazer com que essa família realmente seja uma família de Deus? Possa ser um retrato, um modelo da Sagrada Família, né? Ora, Jesus, Maria e José tem todo um exemplo. E é interessante, as coisas que acontecem nas famílias, como acontecia com a família de Nazaré. Então é preciso que a gente também se una, a gente veja aí quais são as saídas para a família. Eu encontrava agora uma família e um desafio grande com um adolescente de 12 anos, porque o adolescente quer sair, quer namorar, quer ir para a festa. E o pai dizia assim: padre, o que é que eu faço? Né? Porque ele já me enfrenta, ele conversa. Um dia eu fui mandar ele calar a boca, ele disse que calar a boca já morreu. Eu disse: olha, pai, é importante que você tenha cautela, que você tenha prudência, que você oriente. E que você veja que esse adolescente, ele passa também por uma crise. Olha, se você olha para a vida de Jesus, aos 12 anos, Jesus se perdeu no meio do povo. Quase que mata Nossa Senhora em São José. Era um adolescente. Então, nós também já fomos adolescentes, e a gente sabe como adolescente, a gente tem isso, né, marcado na vida da gente. Então, é ver a família de uma forma mais humana e como podemos ajudá-la para que ela possa ser uma família saudável, uma família feliz, uma família de Deus. A igreja procura hoje, ela procura dar uma resposta de evangelização à sociedade. A sociedade mudou, porque é interessante, nós não estamos de uma época em mudança, mas uma mudança de época. O que é isso, essa mudança de época? De repente, todos os conceitos, todos os valores, tudo que a gente sabia, parece que mudou tudo. Parece que a gente não tem mais referência de nada. Agora é um novo quadro, uma nova forma. Isso é a mudança de época. Então, a igreja também enfrenta esses desafios, não é? Qualquer cidade que a gente ia, a torre da igreja é que nos orientava. Hoje não é mais a torre da igreja, é o centro financeiro. Então, isso muda muito. Então, nós vamos compreender que é preciso a gente também mudar um pouco. É claro que toda a caminhada da igreja, o Papa Francisco é um verdadeiro exemplo de mudança, né? Ele faz assim, ele tem determinadas atitudes, né, que a gente fica procurando terra nos pés. Por quê? Porque ele tem essa sede de mudança, de transformação e de ajudar para que as pessoas mudem também, se transformem. E isso é muito bom, não é? A gente vê esse exemplo agora, que ele está também fazendo a sua intervenção entre os países que viviam, né, um para um lado, outro para o outro, e agora estão buscando essa união, estão procurando quebrar as arestas, né, tudo que havia de dificuldades. Então, isso é uma coisa muito boa. E essa mudança também, em nós, acontece também por ele. Quando ele diz: olha, é preciso sentir o cheiro das ovelhas. Então, a gente tem que estar no meio das comunidades. Às vezes, lá na comunidade, eu digo: olha, a paróquia de Fátima, o santuário, não é só aqui o centro. As periferias que formam a paróquia, as comunidades, também têm os mesmos direitos e nós temos os mesmos deveres com essas comunidades. Para dizer isso que o Papa diz, que é preciso que a gente dê passos e passos significativos e concretos. Para quê? Para que, como igreja, a gente possa dar uma resposta a todos os anseios da comunidade. A igreja, a missão essencial, principal da igreja é evangelizar. E aí é preciso a gente procurar que toda a sociedade hoje mudou e que nós temos algo muito importante,
que é a comunicação. Então é preciso ocupar os espaços. E esses espaços que estão aí, que eu digo sempre que para a televisão, para o rádio, para qualquer meio de comunicação, a gente precisa utilizá-lo da melhor forma possível, porque ai de mim se eu não evangelizar, de São Paulo. Então a comunicação hoje vai muito nos ajudar. Agora, a gente precisa não só do produto, mas também da qualidade. Então a evangelização hoje, sobretudo nos meios de comunicação, ela deve dar passos de qualidades. Por quê? Porque vai ajudar também ao fiel, vai ajudar ao povo a ter um conhecimento melhor, mais apurado e mais qualificado. Porque nem tudo que sai na comunicação, na televisão, no rádio, merece crédito. Então, muitas vezes tem alguma coisa que a gente fica ali, olha, podia ter sido melhor, podia ter a gente fazer melhor. Agora, também para nós é um desafio. Hoje a igreja está muito mais aberta à comunicação. No passado a gente tinha as rádios, né? Rádio Assunção, as dioceses tinham as suas rádios. Depois isso passou por dificuldade e agora a gente está voltando. Então é um momento da gente tomar essa comunicação, esses aparelhos, esses espaços e dar o nosso recado. Para quê? Não só no sentido de que venha mais fiéis para nós, mas no sentido de viver a fé, no sentido da gente ser mais humano, no sentido da gente ser melhor, no sentido da gente ser mais cristão, no sentido da gente ser também um construtor de um mundo melhor. A nossa grande referência assim de padre cantor é o Padre Zezinho. E é um padre que a gente assim tem um amor muito grande e um respeito, porque ele foi construindo aos poucos. Isso não quer dizer que o Padre Zezinho também, lá no início, né, quando ele começou, não tivesse dificuldades, não passou muitos desafios. Mas ele começou e abriu e fez todo esse trabalho. Hoje nós temos uma gama aí de padres, né, que cantam, que estão na mídia. Isso é importante, isso é muito bom. Agora, é preciso, eu digo assim, que a gente respeita, acolhe tudo, mas a gente fica com aquilo que é a orientação da igreja. Porque São Paulo diz que a gente pode receber tudo, mas nem tudo nos convém, né? É preciso ter sabedoria, é preciso fazer o discernimento. E esse discernimento vai ajudar para que cada um de nós também possa ver que a igreja tem uma orientação, que a igreja tem normas, tem diretrizes e que podem nos ajudar a viver melhor a fé, né? Aí que nós podemos aproveitar de forma muito melhor os espaços que estão nos oferecendo. A igreja do Ceará é interessante. Hoje está formada por 9 dioceses. E é interessante que no contexto, há 100 anos atrás, era só uma diocese, todo o Ceará. Imagine, só uma diocese, né? Que era a diocese de Fortaleza. Hoje é a arquidiocese de Fortaleza. Então a gente vai celebrar agora os 100 anos da arquidiocese. Então essa diocese, ela gerou mais outras, que hoje são 9 em todo o estado do Ceará. E essas dioceses, elas também têm toda a sua organização. Quando se trata de Fortaleza, nós temos 9 regiões episcopais, que Fortaleza cresceu demais, Fortaleza aumentou. E aí foi preciso gerar e organizar e reorganizar geograficamente as comunidades. Então são 9 regiões episcopais. E como elas se organizam? Com as suas comissões, com as suas coordenações, com os seus grupos. Por outro lado, a Arquidiocese de Fortaleza é muito diferente de outras do país, porque nasceu aqui vários movimentos, né? E aí você olha, tem o Shalom, tem Recado, tem Nova Evangelização, né? São muitos os movimentos. E esses movimentos, eles nasceram com o anseio também de igreja, e de ser igreja e de estarem como igreja. E é preciso que a gente acompanhe tudo isso. Então,
temos também, além das regiões episcopais, os movimentos, os grupos, as organizações, Conselho de Leigos, temos o FAMEC, que é uma organização também de todos os movimentos, de todos os grupos. E para nós é um desafio, porque uma arquidiocese como a de Fortaleza, com 3 milhões, 4 milhões de pessoas, porque a maior parte, né, do Ceará está toda nessa região, está toda em Fortaleza e aos redores de Fortaleza. Então nós temos um desafio, que é de como acompanhar esse pessoal que está na arquidiocese. Como ser uma resposta de evangelização, uma resposta de esperança para uma multidão que espera uma mensagem como igreja. Que, por outro lado, se a gente não ocupa os espaços lá nas pequenas comunidades, né, eles vão seguir outros caminhos, porque as opções são diversas. E se você não acompanha como igreja, é desafiador. Então, para nós também, como arquidiocese, em toda essa organização, né, e aí nós temos, né, o nosso bispo, temos 2 bispos auxiliares, somos mais de 130 paróquias, áreas pastorais, e cresce cada dia. Mas para nós também é um desafio o acompanhamento, sistematizado ali, de ver, de ir, de visitar, de acompanhar. Não é tão fácil, não. Hoje nós sabemos que a realidade e todo o contexto que está aí exige de nós um olhar mais apurado, com calma, com serenidade, mas ao mesmo tempo crítico, né? E com discernimento, com sabedoria, para as prioridades. Uma das grandes prioridades hoje é a missão. A igreja nasceu, né, para evangelizar. E é missão essencial, fundamental da igreja, evangelizar. E a missão passa pela evangelização. É aquilo que o Papa está pedindo, que a gente saia de dentro dos muros da igreja, que a gente possa também ir, né? Ora, essa necessidade missionária vem desde o princípio. A partir do batismo, Jesus diz, olha, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei com você todos até o fim do mundo. E que você possa também passar isso para os outros. Quem é missionário na igreja? Quem recebeu o santo batismo. Missionário e missionária é aquele que recebeu o santo batismo. Essa é uma das necessidades. A outra necessidade é a questão da iniciação à vida cristã. No passado eu tive o meu batismo, depois a Eucaristia, depois a Crisma. A iniciação à vida cristã, ela tem um processo diferente. Aí a gente se prepara para o batismo, Crisma e depois a Eucaristia. E é um tempo de formação que não é 1 mês, nem 6 meses, nem 1 ano, nem 2 anos, é um tempo. E que vai terminar, que vai até o final da vida da gente. Por quê? Porque é um processo que vai tomando toda a nossa trajetória de vida. Não é algo mais departamentalizado, não é? Fez a primeira Eucaristia, pronto, fez o Crisma, não. Essa tem outro processo, é de outra forma. Então, a iniciação à vida cristã vai ajudar a igreja até para que a gente tenha mais firmeza, até para que a gente seja mais coerente dentro da nossa igreja e para que a gente também abrace essa igreja e que a gente possa ser firme nela. Penso que a iniciação à vida cristã, né, não vai só segurar os fiéis, mas também vai dar para eles, sobretudo, uma formação melhor e uma consciência maior do seu ser igreja. A Bíblia faz parte de toda a nossa história. E a animação bíblica, né, é importante hoje na vida de cada um de nós. Então, nós estamos voltando cada vez mais a buscar a palavra, a estudar e a se informar também. Porque essa formação é que vai dar para nós essa firmeza, essa fortaleza. Por exemplo, no nosso santuário, na Igreja de Fátima, a gente tem um estudo, um trabalho com a leitura orante da Bíblia. O que é isso? É uma preparação para a gente poder estudar a Bíblia. E aqui entra gente de todas as idades,
Entra a criança, o jovem, o idoso, todo mundo. Por quê? Porque nós vamos estudando passo a passo da Bíblia. E nessa leitura orante, desde os monges no início da igreja já fizeram esse processo, tinha esse método, e agora a gente está redescobrindo, né, que é fazer a leitura do texto, é recordar a leitura do texto, depois qual é a mensagem do texto, o que está por trás, rezar aquele texto e também buscar o compromisso daquele texto bíblico. Quer dizer, muda a forma de ler a Bíblia, de perceber a Bíblia. E a nossa ideia é essa, de que a gente possa, como igreja também, ter esse grande livro de referência, que é a Bíblia. E tendo essa referência, então nós não vamos nos distanciar de forma alguma. Pelo contrário, a gente precisa estudar, precisa se informar e conhecer mais a palavra, porque as formas que a gente vê aí, que a gente tem, muitas vezes a gente fica com várias interrogações, não é? Uma daquelas só de abrir e fechar, abra para ver a mensagem. Hoje a gente chama muita atenção disso, né? Que é importante ler, que é importante estudar, que é importante descobrir o sentido da palavra, porque a palavra de Deus, né, é uma palavra que vem para transformar, para nos ajudar, para nos orientar, não é? E essa palavra que é uma luz, e é uma luz em nossos passos, uma luz em nosso caminho. A outra necessidade é também uma igreja que é comunidade de comunidade. Então, essa é urgente. Nós precisamos formar a comunidade. Uma comunidade onde as pessoas se comunicam, porque às vezes a gente mora num condomínio, não sei quantos andares, o condomínio ali, prédio enorme, e a gente não conhece o vizinho, não sabe o nome do vizinho, ninguém se comunica, ou mesmo uma comunidade. Então, a igreja hoje trabalha também essa história de comunidade. Ainda tem outra que uma prioridade é o serviço à vida plena. Como organizar a caridade. E aqui, quando eu falo caridade, não é só dar uma cesta de alimentos, ou dar uma roupa, ou ajudar alguém. A caridade tem um sentido muito maior, né, que é da gente se organizar e como ajudar para que a gente possa partilhar e para que a gente seja mais solidário, porque nós encontramos, às vezes, muitos desafios na porta da gente, no caminho da gente, e a gente não sabe como fazer. Se a gente busca organizar a caridade, nós vamos saber partilhar e sermos mais solidários. Desde o começo, a igreja teve um papel social muito importante, não só com as casas de saúde, não é? As casas de caridade, os trabalhos sociais, com os agricultores, com os sindicatos, vários sindicatos rurais, mesmo na região do Cariri e em outras regiões, a gente viu como na década de 60 cresceram aí os sindicatos, que realmente era um trabalho de muita luta, de muitas reivindicações e também de vivências. Tinha muita coisa importante, muita coisa boa, e que isso nos deu também, abriu também a consciência da gente, abriu os horizontes. E a igreja teve sempre este papel. Hoje, o papel dela, né, tanto na vida social como na vida política, se ampliou ainda mais. Por quê? Porque nós temos que dar uma resposta para a sociedade do Evangelho e também para a realidade política, não é? Aqui é interessante, não que a gente esteja lá no cargo político, mas que a gente trabalhe e ajude para que, como comunidade, a gente possa compreender os processos políticos e por onde a gente pode ir, por onde estão andando as coisas, para onde vai a vida política. E a gente pergunta agora, para onde vamos na vida política do Ceará ou da cidade de Fortaleza? Então é importante a gente saber para onde a cidade está indo e também para onde a política está nos levando. Por quê? Porque a partir daí nós temos uma consciência maior do nosso papel de sermos também instrumentos de transformação e de ajudar nessa questão da conscientização, né? Paulo Freire dizia que ninguém educa ninguém, mas a gente se educa juntos. Então, é um crescimento conjunto,
é uma transformação conjunta. E na questão da vida social e da vida política, a gente lembra Jesus. Eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. Não é? João 10:10. Então, a gente vai compreender aí que a nossa missão, não é? Além da oração, além da ação, é essa busca também da transformação de um mundo melhor. Não é? Até São Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. E a gente precisa também exercitar essa parte social como cristão, sem perder a nossa identidade, mas, sobretudo, que a gente tenha esse papel de nos unir e nos juntar, não é? Porque eu acredito numa sociedade, numa comunidade que busca unidade, que busca união, que busca a comunhão e que é capaz de vencer todos os desafios para o bem maior de todos. A realidade não só da maldade, da violência e especialmente da corrupção, nós sabemos que é algo que é muito ruim e que não traz bem nenhum para ninguém. Eu sempre digo que o mal ele não traz bem nenhum para ninguém. Não é? O bem vai sempre trazer o bem, o mal sempre vai trazer o mal. A realidade não só do Brasil, mas olhando para o mundo, quer dizer, é assustador tudo isso. A igreja hoje, nós, sobretudo aqui da Arquidiocese, o nosso trabalho é de que a gente busque cada vez mais fazer as coisas bem feitas, corretas e que a gente possa ser um testemunho, sobretudo na dimensão ética das coisas. Porque o maior exemplo de ética está no Evangelho. Né? Faz para o teu irmão aquilo que você quer que ele faça para você. Né? Então, é o grande exemplo de ética. Então, hoje, como igreja, nós estamos mais atentos a todas essas questões e, sobretudo, a gente também se policiando também como igreja. Uma das coisas que o nosso arcebispo sempre chama a atenção, olha, nós estamos olhando a sociedade, mas olhemos também para nós, porque nós somos os primeiros a dar o exemplo, nós seremos os primeiros a dar o testemunho. E o nosso testemunho, sendo verdadeiro, ele vai transformar o mundo, ele vai transformar a sociedade, ele vai nos transformar. Então, para nós, igreja, hoje, cada dia mais, a gente tem que estar buscando, não só compreender essas coisas, mas também de ajudar para que a maldade, a corrupção, isso passe, isso seja superado. A gente não pode querer tirar vantagem em tudo, em detrimento do outro, acabando com o outro. Não é? Então, às vezes a gente vê, até em pequenos grupos, pequenas comunidades, que às vezes tem essas coisas. E então a gente fica, como é que até, às vezes você tem na igreja, tem tudo, você tem que levar vantagem? Não é? Então, para nós é um desafio. Agora, é que precisamos trabalhar, porque parece que tem uma característica cultural, já essa história da maldade, da corrupção, não é? E nós precisamos mudar isso. E a gente só vai mudar se a gente também for um exemplo. Eu acredito muito naquela frase que diz assim, que as palavras movem, os exemplos arrastam. Sem fé a gente não vive. A fé é que vai nos impulsionar para a gente buscar também em Deus, na palavra, no exemplo, na ação, uma vida melhor e saudável. E a igreja hoje, ela vê a fé em várias dimensões. Por exemplo, é preciso que a gente veja a fé de uma forma em que nos ajude a sermos saudáveis. E aí a fé é como uma saúde mental que vem para a gente. Depois uma saúde física. É preciso buscar também essa saúde física. A saúde social com os outros, estar com os outros, conviver com os outros. E a saúde espiritual. Então, a saúde mental, a saúde física, social e espiritual, hoje é muito trabalhada na Pastoral da Saúde como igreja. Para quê? Para que tomemos consciência de que cada dia mais a gente precisa cuidar da saúde. E não só da nossa saúde, mas também da saúde do outro, da saúde do planeta, da cidade, do bairro, da comunidade.
Porque se lá na ponta acontece, aqui também no centro vai ser uma coisa boa. Se lá não acontece, será muito mais difícil. E aí nós vamos trabalhar nessas dimensões para que, como igreja, a gente também possa ter um retrato, né, de uma saúde mental, de uma saúde física, social e espiritual. O centenário das aparições está chegando, né? E 2017. E é interessante que também nós temos o centenário, 300 anos Nossa Senhora Aparecida e 60 anos da Igreja de Fátima. Então, olha, 60 anos da Igreja de Fátima, 100 anos das aparições e 300 anos de Nossa Senhora Aparecida, só que os 60 anos da Igreja de Fátima acontecem em 2015, enquanto os 300 anos e os 100 anos de das aparições acontecem em 2017. É interessante que o que é que nós estamos fazendo? Estamos nos preparando, tentando juntar a comunidade, articular a comunidade, para que ela esteja atenta a essa caminhada, fazendo uma recordação de tudo que fizemos, de tudo que a gente tem feito, de tudo que a gente tem realizado, mas também olhando o presente, o que é que nós temos? Olha, no momento estamos aqui, fizemos isto, agradecemos a Deus porque teve muitas coisas boas, né? Pedimos perdão também porque teve alguns pecados, algumas faltas, e olhando o presente, estamos aqui, o que nós esperamos, né? Então, olhando para o presente, a gente diz, olha, a caminhada tem que continuar, porque até agora ela tem dado frutos, e isso é importante. Por outro lado, a gente tem que olhar lá para frente. Quais são as nossas perspectivas? Quais são os nossos desejos? O que é que a gente está querendo construir, deixar, né, para quem vem depois de nós? Então, é toda uma preparação, não só de missão, não só de semana eucarística, não só de conscientizar a comunidade para que ela tenha esse sentido de pertença do santuário, como igreja também, mas para que ela também tenha uma fé muito mais autêntica. Nos 60 anos da Paróquia de Fátima, nós estamos organizando também vários momentos, não só a inauguração, nós vamos ter a inauguração da Capela de Santo Expedito, outras comunidades que a gente está restaurando, reconstruindo, mas também chamar o povo, a comunidade povo, que essa a gente sabe que precisa trabalhar. E uma coisa bonita que vai acontecer também nos 60 anos do santuário é uma minissérie que está sendo preparada pelo Sinfrônio, que é o dia em que o mundo mudou. Então é um marco e que a gente sabe que ele vai fazer um trabalho muito bonito, revolucionar isso e passar essa mensagem das aparições para toda a juventude, para as comunidades, para os grupos. Nos 100 anos das aparições, a gente está pensando também que nós temos que ter uma sintonia muito grande com Portugal, com Fátima. Porque depois de Portugal somos nós, não só em questão de número, de participação, de divulgação, a Igreja de Fátima, né? E nós estamos querendo também fazer algumas viagens para que haja intercâmbio de nós daqui para lá, também deles que vêm também para visitar o santuário, né? Então, a gente está tentando isso. Fazer também algumas articulações com o santuário lá na Diocese de Tianguá, né? E lá em São Benedito, também com a Diocese do Crato, as paróquias de Fátima que temos, né? E ver toda essa ligação também com Nossa Senhora Aparecida, porque as duas questões elas são importantes. A gente olha para Nossa Senhora Aparecida. Por que Nossa Senhora Aparecida apareceu ali? Porque ele estava no tempo da escravidão. Irmão escravizando irmão. E Nossa Senhora vem dizer para que aquilo não pode acontecer, não pode ser. Fátima, a primeira grande guerra mundial, irmão matando irmão. E Fátima vem dizer, olha, nós não aceitamos, isso não é bom, Deus não quer isso. Então, as aparições e também a Aparecida vão continuando, porque nós queremos uma sociedade mais humana, mais fraterna, mais justa, mais santa, né? E
Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima continua dizendo, olha, irmão tem que respeitar irmão, irmão tem que amar irmão, e que essa sociedade precisa melhorar, precisa crescer, porque na violência que está e na maldade que tem todos os dias, nós não podemos continuar. As pessoas que vão ao santuário de Fátima, a gente pergunta assim, o que você veio fazer aqui? Eu disse, eu vim falar com Nossa Senhora de Fátima. Você se falou com ela? Falei, conversei. E foi que ela disse, padre, é só entre eu e ela. Tá? Então a gente fica feliz. E nós vamos tentando compreender que existe uma mística, né? Ali, como também na festa da Assunção, você vê a caminhada com Maria, vem 2 milhões de pessoas, né? E a gente sabe que toda essa presença feminina, ela realmente arrasta, né? Todos os fiéis para o seu Filho Jesus. Então a presença de Maria na igreja é uma presença de união. E a mãe tem esse sinal, né? De unir, de fazer que as coisas aconteçam bem, né? De interceder. E Nossa Senhora é isto. Às vezes a gente procura ali, procurando, meu Deus, o último dia 13 agora, 40 mil fiéis no santuário. E nós temos que ser uma resposta, nós temos que dar o melhor da gente de evangelização para corresponder o anseio dessa gente. E toda a gente vai lá, olha para Nossa Senhora de Fátima, né? E como figura de mulher, as pessoas saem muito assim serenos, muito confortados, né? Gente que derrama lágrimas, mas que sai feliz porque entendeu que ela deu uma resposta, né? Quer dizer, há uma mística e que a gente sabe que é graça de Deus, que é amor de Deus, dessa presença feminina que é mãe. E a mulher a gente sabe, não é? A mulher é mais detalhista, a mulher é mais administradora, a mulher observa mais, a mulher é mais cuidadosa. Nós homens, a gente não tem muito isso, sabe? As mulheres conseguem fazer 10 coisas ao mesmo tempo. O homem consegue fazer uma se reclamando, muitas vezes, né? Muitas vezes nós somos limitados demais nisso. A mulher é mãe, é dona de casa, trabalha, etc, etc. E o homem às vezes consegue fazer, né, uma coisa só. Então essa presença feminina também fala do ser de Maria, né? E aí do seu sim, do seu testemunho, da sua história, né? Toda a sua trajetória, desde o seu sim até a ressurreição, até Pentecostes, quer dizer, é algo que deixa a gente maravilhado e ao mesmo tempo também comprometido. Então essa presença feminina é muito importante. E por isso que eu penso também, porque são menos homens na igreja e mais mulheres. Então a gente tem que respeitar isso, tem que também refletir e ajudar nessa caminhada para que as mulheres sejam mais respeitadas, sejam mais amadas, né? E que busquem também mais santidade. Então eu penso que é por aí. Chegando assim ao final, a gente quer agradecer a este espaço e também essa televisão que abre espaço para tantas pessoas e que a gente fica muito feliz com o trabalho de vocês e com a missão de vocês. Continuem com esse trabalho. Eu sempre digo que este programa ajuda a gente a fazer e refazer textos e contextos, todos os momentos. Então eu acho que tem um grande valor, porque a gente escuta, porque a gente também se questiona, porque a gente também participa. A gente está do outro lado, mas a gente também participa, se envolve. E, ao mesmo tempo, queria desejar, assim, um ano novo de muita paz, de muita firmeza, de muita coragem. Há muita notícia, há muita expectativa que 2015 será um ano bastante difícil, na economia e em outros aspectos. Mas é preciso a gente retomar isso e a gente dizer, olha, como comunidade, como igreja, como sociedade, é preciso pensarmos diferentes e a gente fazer diferente. Por quê? Porque Deus nos dá essa alegria de estarmos aqui e participando deste programa,
fazendo esta fala, mas Ele também nos dá graça para que a gente possa agir. Então, que cada um de nós faça a sua parte. Que cada um de nós ajude o outro a ser feliz. Que cada um de nós possa também fazer com que o amor de Deus cresça mais no outro. E se a gente faz a nossa parte, certamente a sociedade vai ser também beneficiada. Dizem que quando a gente acende uma luz, a gente é o primeiro a se beneficiar dela. Então, que a gente possa acender sempre essa luz da esperança, da alegria, né, do entusiasmo. Isso não quer dizer que nós não vamos ter desafios, interpelações. Vamos, porque a nossa vida é cheia de altos e baixos. É luz e trevas, trevas e luz todo o tempo. Mas que nós queremos a luz e não as trevas. Então, que a gente possa também ser uma luz de Deus no caminho de todas as pessoas e que a gente possa também ser um grande exemplo neste 2015. Então, um feliz 2015 para todos e para toda esta TV, com a sua direção, com seus funcionários e todos os seus telespectadores. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, Deus nos dá essa graça para que a gente possa agir e Ele nos dá também essa fortaleza. Então, que nada vai nos separar do amor de Cristo. E se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Contexto Geral entrevistou o pároco do Santuário de Fátima, em Fortaleza, Padre Ivan de Souza.